Nós vamos estar lendo Atos 2 até o versículo 13. E é um texto muito conhecido, né? Dificilmente você vai encontrar um crente que não conhece Atos 2, sobre o descido do Espírito Santo. E como eu não tinha achado pessoa para vir hoje ministrar para a gente, né? Não deu tempo para convidar, e eu perguntei ao Senhor no meu espírito, né? Senhor Deus, que mensagem trazer? Que palavra trazer, né? E aí veio essa passagem ao meu coração e uma mensagem, né? Que o Espírito Santo quer ministrar não somente ao meu coração, mas aos seus corações também. Que diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concomitantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéias, Capatócias, Pontos e Ásia, e Frígias e Pafilha, Egito e parte da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer dizer? Que quer isso dizer? E o outro, zombando, dizia, estão cheios de mosto, que é cheio de vinho. Essa língua dessa Bíblia aqui é bem, como se diz, bem no nível, bem diferente, né? Do nível, tipo, o português dessa passagem é bem diferente, né? Não é aquela popular do dia de hoje, é bem elitizada, né? E aí eu tô com outra passagem aqui. Olha, pessoal, é o seguinte, tudo que nós mais precisamos hoje na nossa vida é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos guia, né? Eu costumo dizer que a minha vida como cristão mudou no dia que o Espírito Santo me preencheu completamente. Eu fui totalmente transformado com a descida do Espírito Santo na minha vida. Eu lembro o seguinte, eu era criança, sempre gostei das coisas de Deus, né? Tem criança que tem aquela afinidade pelas coisas de Deus, e tem outras crianças que não têm aquela afinidade pelas coisas de Deus. Né? Ela, tipo assim, tem interesse pelas coisas de Deus, outras não. Cada um tem uma inclinação, né? A Sibéria dormindo, que Deus abençoe ela no sono dela, deixa ela dormir. Deixa ela dormir, descansar o sono de É Deus. nada. O Espírito Santo vai falar no sono. Aí o que acontece é o seguinte, e aí eu era dessas crianças que tinha aquela afinidade, e eu chorava na Santa Ceia, e era muito bom. Até que um dia, eu estava num culto de intercessão na igreja, e eu fui batizado com o Espírito Santo. E fazer a metodologia que ele usava para fazer o batismo do Espírito Santo naquela época é o seguinte, já foi criticado alguns, mas para mim deu certo. Eles colocavam quem não era batizado do Espírito Santo numa roda, e quem era ficava numa roda de trás. E aí mandava, falava, glória, 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 e eu falei, glória, 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 de repente comecei a embolar a língua, e aí comecei a chorar, e eu fiquei quietinho no meu, nossa, eu acho que foi uma coisa bem diferente. Lembro até hoje, essa pastora morreu, né? Ela já está falecida, ela vira assim, quem foi batizado do Espírito Santo? Aí uma pessoa eu, outra pessoa eu, e eu fiquei quietinho na minha.
Até que ela fala assim, você foi batizado com o Espírito Santo. Ela virou para mim e falou, você foi batizado com o Espírito Santo? Eu falei, oh, glória a Deus, sempre fui para minha casa. Lembro também que eu ia sempre assistir culto com a minha mãe do lado, aí eu assisti um culto do lado da minha mãe, comecei a falar em línguas, ela me chamou a atenção, aí eu tomei um trauma, eu não assistia culto do lado da minha mãe de jeito maneiro, aí eu comecei a sentar do lado e etc. Só depois de mais de 20 anos depois que eu comecei a sentar do lado dela para assistir culto, etc. Mas aquilo houve uma mudança, assim, significativamente na minha vida. Eu desejo por ler a Bíblia, pelas coisas de Deus, realmente, assim, amor pelos perdidos, uma coisa assim totalmente diferente. Foi uma coisa muito profunda na minha vida, essa questão da descida do Espírito Santo. Mas, então nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida, gente, diariamente, porque ele que nos guia, ele que nos consola, ele que nos traz revelação, ele que nos traz a libertação, né? Revela Jesus Cristo ao nosso coração, o Espírito Santo faz tudo. E quando você lê essa passagem aqui de Atos 2:1, ele é uma passagem muito profunda. E a manifestação do Espírito Santo aqui, que aconteceu em Atos, é totalmente diferente da manifestação do Espírito, da descida do Espírito Santo hoje na nossa igreja. Se eu vou ler essa passagem, ela é bem mais diferente, né? Ela tem algo assim que muitas vezes não se vê quando eu falo assim, até se o Espírito Santo se envolveu naquele culto. E se você for perceber como que é narrado aqui em Atos, é totalmente diferente do que acontece nos nossos cultos, né? E aí nós vamos fazer uma análise bem rápida disso. Estava numa festa de Pentecoste, né? Estavam todos reunidos no mesmo lugar, eles estavam reunidos, né? Naquela expectativa, né? Da descida do Espírito Santo, e naquela dúvida, né? Nas incertezas, né? Porque Jesus tinha subido, morreu, ressuscitou, subiu, e agora eles estavam assim meio fazendo o quê? O que nós iremos fazer? O que vai acontecer? Agora, né? Eles não sabiam que direção tomar na vida deles. E, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e enchia toda a casa que estavam assentados. Então, veio um som. Isso é interessante. Houve um som físico que eles escutaram. Quantos aqui já tiveram uma reunião de oração e que escutou um som celestial? Um som como de um vento impetuoso. Quantos? Levanta a mão. Eu não. Eu nunca. O máximo bom é o pastor. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Mas isso aqui aconteceu, gente. Isso aconteceu aqui em Atos, que é um som. Eu fico pensando assim que isso pode acontecer nos nossos dias. Por mais que aqui, nessa sala, aqui, ninguém teve essa experiência de som celestial, e que esse som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estava sentado. Ou seja, toda a casa foi cheia daquele som. Que som que é esse? Será que é um som tipo de um sofá? Será que é um som de uma trompeta, de um instrumento metálico? Ou não saber, mas é um som que encheu a casa. É interessante isso aqui, né? E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pulsaram sobre cada um deles. E aí, o que eu quero falar? Eles viram línguas, sabe a chama? Quando você acende uma chama e formam um formato assim, que foi visto sobre cada um esse formato de língua de fogo. Olha que coisa interessante, gente. Olha que essa manifestação do Espírito Santo é uma manifestação assim que dificilmente eu nunca vi. De olhar para uma pessoa e ver uma língua como de fogo em cima da cabeça dela. Então, nós temos um som e nós temos línguas como de fogo que pousaram sobre cada um deles. Ou seja, cada um tinha línguas como de fogo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E aí, aqui, eles começam a falar outras línguas, e essas línguas que eles começaram a falar
eram de pessoas que viviam naquela época. E cada um ouvia é como se eu começasse a falar glória a Deus, e o Andrés escutasse glória a Deus, glória a Deus. A Fabiana, que fala inglês, glória to God, glória to God. E eu falando, Jesus te ama, Jesus Aini, em mandarim, cacilho mandarim, Aini. Ou seja, cada um escutasse na sua própria língua as grandezas de Deus. E todos estavam perplexos aqui nessa tradução, perguntando uns aos outros, o que quer dizer isso? O que significa isso? Nós estamos escutando na nossa própria língua sobre a grandeza de Deus. E no final, alguns também são bravos, dizendo, estão cheios de vinho, estão bêbados. A manifestação do Espírito Santo, gente, é tão profunda na vida do cristão, que ele precisa perceber que o Espírito Santo te enche para você comunicar o Evangelho de Cristo. Porque eles foram cheios do Espírito Santo e o que eles falavam era algo que as pessoas entendiam e entendiam sobre a grandeza de Deus. Ser cheio do Espírito Santo não tem a ver conosco, tem a ver sobre Deus. Tem um objetivo de exaltar a Deus. Tem um objetivo que as pessoas conheçam a Deus, conheçam a Jesus. Não tem nada a ver com você ser uma pessoa super mega espiritual, não é um culto a nós. Não é uma demonstração de que nós temos o poder, mas é demonstração da grandeza do poder de Deus. Quando você vê o som enchendo a casa, um barulho, né, algo assim, que os seus ouvidos percebem, significa que algo está se movimentando, está vindo algo de Deus. E nós recebemos esse som, né? Podemos ver esse som aqui, trazendo assim, talvez não um som físico, mas talvez um som espiritual. É quando nossos ouvidos estão atentos para o que Deus está falando aos nossos corações. E quando Deus fala ao nosso coração, nós enchemos o Espírito Santo, o que acontece? Nós deixamos de ser crentes mornos para ser crentes de fogo, crentes cheios do Espírito Santo. Então, quando fala línguas como de fogo, nós que temos inclinação para o pentecostal, o que nós pensamos? Línguas de fogo, né? Mas não é isso. Línguas como de fogo aqui fala, era um sinal visível que aquela pessoa agora estava ardendo, queimando de amor por Deus e pelos perdidos. Era uma outra coisa, significava outra coisa, significava que aquela pessoa agora não é mais um crente normal, não é mais um crente morno, mas agora é um crente cheio do Espírito Santo, é um crente que tem a luz. Vós sois luz deste mundo e sal dessa terra. Ou seja, a partir de agora, daquele momento, vocês são luz. A partir daquele momento, cada crente que estava reunido naquele lugar tornou-se uma vela ambulante, vamos dizer, tornou-se alguém que estava iluminando o mundo para a glória de Deus. E aí eles começaram a falar línguas estranhas. E aqui ele fala falar em outras línguas. E quando eles começaram a falar em outras línguas, o que ele estava falando, a palavra que estava saindo da boca deles, não estava saindo uma palavra nessa manifestação de Atos 2, o que eles estavam falando não estava saindo de uma forma que as pessoas não entendessem. Porque depois, lá mais para frente, 1 Coríntios, né, Paulo fala, o que fala em língua não fala aos homens, aí fala, né, que a pessoa está falando em língua, que as pessoas ao redor não vão estar entendendo. Mas aqui as pessoas estavam entendendo na sua própria língua, porque o propósito do Espírito Santo da nossa vida é comunicar o Evangelho. Eu recebo o Espírito Santo, e se eu tenho o Espírito Santo, eu começo a comunicar o Evangelho de uma forma que as pessoas entendam esse Evangelho. É isso que é importante. E o Senhor quer nos transformar em quê? Em pessoas que vão iluminar, que tenham línguas como de fogo, sabe? Uma chama acesa na nossa cabeça. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar essa chama acesa, esse fogo, essa coisa que ilumina, que aquece. As pessoas precisam enxergar em nós o Espírito Santo. Apesar que ser cheio do Espírito Santo não significa que as pessoas vão nos abraçar. Porque aqui em Atos, algumas estavam tentando entender o que era aquilo.
Mas outras estavam todas bêbadas. Ou seja, essas pessoas estão cheias numa hora dessa, estão embriagadas de vinho. E aí, em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estavam confusos, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. O Espírito Santo fez, talvez, todo esse movimento, em Atos 2, foi para quê? Para juntar pessoas de toda tribo, línguas e nações. O Espírito Santo, ele está se movendo, ele se move em nossa vida com o único objetivo de alcançar pessoas de toda tribo, língua e nações. Nós nunca podemos deixar morrer no nosso coração esse sentimento de que o Espírito Santo quer nos usar para alcançar pessoas de toda tribo, língua e nações. E talvez o Espírito Santo fez de propósito isso, né? Vou manifestar dessa forma, porque somente um som, barulho, vai trazer as pessoas para perto de mim. Que talvez o Espírito Santo quer trazer barulho na sua vida, quer trazer algo diferente na sua vida, com o único propósito que aquelas pessoas que se aproximarem por causa do barulho possam enxergar a glória de Deus, enxergar, ouvir a mensagem de Deus. Olha que coisa interessante. Até o Espírito Santo usou uma estratégia para que as pessoas pudessem ouvir da glória e da grandeza de Deus. Aqui, quando eles falam sobre isso, está falando sobre a grandeza de Deus. Cada um ouvir da grandeza de Deus. Gente, as pessoas têm de ouvir de nós da grandeza de Deus. Hoje, você quer viralizar na internet, é simples. É só você falar mal de alguma coisa. É só você falar mal de alguma coisa. Se eu quiser, se eu pôr a câmera aqui e começar a falar mal de qualquer coisa, da igreja, da economia, de pastor, do Trump, que nem me conhece, do presidente da Rússia, do presidente de qualquer outro país aí, se eu quiser falar mal dos pastores, da igreja quadrangular, da igreja batista, da Assembleia de Deus, da igreja de Parede Preta, você pode ter certeza, isso vai viralizar. Você pode ter certeza que se as minhas curtidas, se as pessoas, se eu tenho 10, 15 curtidas, vai ter 50 curtidas. 50 curtidas. 1000 curtidas. Porque as pessoas gostam de ouvir das pessoas falarem mal. Gosta de uma fofoca. Quem não gosta? Eu não gosto. Fabi gosta. Quem não gosta? Eu gosto. Eu, assim, eu controlo. O Espírito Santo tem que controlar. Adoro uma fofoca. Adoro ficar sabendo das coisas dos outros. Aí, só que o Espírito Santo de Deus, ele nos conduz para uma coisa diferente disso. Ele nos conduz para quê? Para falar da grandeza, das coisas boas de Deus. Então, toda vez que você deixa o Espírito Santo agir na sua vida, você não vai ter esse prazer, nem vai começar a falar mal das coisas. Você vai começar a ter prazer a falar do quê? Somente da grandeza de Deus, das coisas boas que Deus é, como que Deus é bom. As pessoas vão ouvir isso através da nossa fala, através da nossa vida. E aí, o Espírito Santo me falou assim, olha, faz o seguinte, está limpo o fogo que está sobre a sua cabeça. Né? A Bíblia fala, tem um versículo, unge a minha cabeça com óleo, né? Tem outro versículo, brachas vivas sobre a sua cabeça. Lembre-se, pessoal. Tem... Que? Irmão, quero cantar aqui. Depois você dá a oportunidade para o irmão Andrés cantar. Nossa, eu também lembrei do hino, Me Queima com Brasa Viva. Isso, você vai cantar aqui no final. Mas o que Deus quer que você tenha, gente, que vocês lembram o seguinte, existe uma língua de fogo sobre a sua cabeça. E essa língua de fogo, por mais que nós pentecostal sempre lembramos de, talvez aquela rajada de fogo, não é isso. A língua de fogo é a presença do Espírito Santo na minha vida que ilumina as pessoas que estão ao meu redor, que traz claridade, que traz luz de Cristo. Então, quando você se olhar no espelho, não enxergue a careca, não enxergue nada sobre a sua cabeça, a não ser
a língua como de fogo. Existe fogo sobre a sua cabeça. E o Espírito Santo, por todas essas passagens aqui, falou algo comigo assim, ó, a língua como de fogo. Aqui ele não está falando diz aqui, ó, de falar. Não é isso. Mas é algo que do espiritual. O Espírito Santo de Deus está em nós, iluminando este mundo e está chamando nós para isso. E nós vamos viver para isso. Aonde nós chegarmos, as pessoas vão ver nós como línguas como de fogo sobre a nossa cabeça. E esse é o poder que nós precisamos do Espírito Santo. Eu sempre, né, todos nós aqui são da linha pentecostal, né? Convertemos da linha pentecostal. Eu, pelo menos, gosto de um culto pentecostal, cair pelo poder, sapatear, qualquer coisa desse tipo. Mas uma vez, há pouco tempo atrás, eu estava numa igreja dessa linhagem pentecostal, gente, em que o centro estava no homem. Quando um homem olhava assim, caía. O homem, como se aqueles homens fossem poderosos, cheios do Espírito Santo. Então, cheio do Espírito Santo, são, né? Cheio do Espírito Santo em Jesus, tá? Mas, gente, não é isso. Não é isso. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. E talvez ele age de uma forma tão natural e sobrenatural ao mesmo tempo. Quando você olha para Atos 2, é uma manifestação do sobrenatural, porque você vê línguas como de fogo, ou seja, uma visão clara de fogo sobre a cabeça. Você vê um som manifestando, mas você vê que eles estavam falando língua normal, ou seja, o Deus que quer falar a nossa língua, o Deus que quer comunicar a grandeza dele na nossa língua. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. É isso que Deus quer nos usar para comunicar a grandeza dele, o poder dele. É isso que é cheio do Espírito Santo. Poderia acontecer várias outras coisas, mas não, o Espírito Santo manifestou na linguagem de cada um. Eu quero que todas as nações ouçam a respeito de Jesus Cristo, porque a grandeza de Deus é Jesus Cristo, né? A grandeza do Pai, do amor de Deus é revelada em Jesus Cristo. Então, se vocês estejam certo disso, o Espírito Santo está sobre você e você precisa apenas falar desse amor, dessa grandeza, dessa manifestação, sabe? E o Espírito Santo está aí. Ele é uma pessoa, né? Nós aprendemos que ele é uma pessoa. Ele traz a mente de Cristo, ele nos revela, e é ele que está nos impulsionando. É ele que não nos deixa ser um crente normal, morno, nada. É ele que nos desperta a estar andando neste mundo. Se nós hoje, a igreja só despertou através da descida do Espírito Santo. E nós só estamos despertos hoje por causa do Espírito Santo de Deus. É ele que está nos guiando. É ele que nos incomoda. É ele que nos impulsiona. É ele quando nós estamos assim, agora eu quero viver para mim. Ele fala assim, não, viva para o reino. Agora eu quero apenas falar das coisas mundanas. Eu quero falar de qualquer outra coisa. Ele fala assim, não, eu quero que você fale do meu amor, da minha grandeza.